Nós vamos falar sobre uma lei estadual, no caso de Santa Catarina, que regulamenta o uso de agrotóxicos no estado. Vamos conhecer um pouquinho desta experiência lá no estado de Santa Catarina, que serve inclusive de informações para outros estados também. Quem está ao telefone com a gente é o Ayrton Espirras, é secretário adjunto de Agricultura e de Pesca lá do estado. Ayrton, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem, sim. Ô Ayrton, nós temos uma lei federal que regula o assunto no Brasil, o uso de agrotóxicos, não é isso? Está correto, sim, e todos os agrotóxicos defensivos agrícolas no Brasil, eles têm uma regulação tripla, né, na verdade, dentro do Ministério da Agricultura, também tem que ser registrados na Anvisa e no IBAMA. E no estado de Santa Catarina, nós temos uma lei desde 1998, e essa lei foi agora devidamente regulamentada através do decreto 1331, que Santa Catarina então estabeleceu um mecanismo prático de aplicar as normas, né, para o controle da comercialização, fabricação e uso de agrotóxicos. Ou seja, aí no estado, além de observar a legislação federal, tem que estar atento a essa legislação que tem âmbito estadual, é isso? Exato. Nós não criamos, digamos assim, restrições que impeçam o livre funcionamento da agropecuária. Não é essa a intenção. Ao contrário, né? É garantir que seja possível a utilização segura, né? Tanto em termos de produção, comércio, uso, transporte, o armazenamento, né? E também o destino das embalagens vazias e controle dos resíduos nos alimentos, para que o consumidor, em última análise, tenha sempre a garantia de que os alimentos produzidos sejam seguros e não venham contaminados com resíduos de agrotóxicos. Isso é possível, né? Compatibilizar, né, o uso racional, o uso seguro dos agrotóxicos sem comprometer a segurança do consumidor. Como é que isso ocorre na prática? Por exemplo, no âmbito do Estado, vocês fiscalizam o cumprimento dessas normas? E outra questão mais também, como é que é a questão do acesso que o produtor tem à informação sobre o uso correto, né? Eu costumo sempre lembrar aqui no programa, Ayrton, que o pessoal fala assim, as grandes fazendas, os grandes latifúndios, né, o pessoal do agronegócio que usa muito agroquímico. A gente lembra que os agrotóxicos são usados também pelos pequenos produtores, porque facilitam muito a mão de obra ali, né? Uma capina química e tudo mais. Então tem muitos pequenos produtores que estão usando também agroquímicos, né? E que muitas vezes não tem ali um respaldo, por exemplo, de um agrônomo, de uma orientação mais técnica para garantir essa informação, né? Como é que isso é feito no estado? Isso é importante, essa pergunta. Santa Catarina é o estado da agricultura familiar. Nós temos aí 200 mil propriedades rurais e 84% desses estabelecimentos são classificados como agricultura familiar. Nós temos uma propriedade média no estado de 18 hectares e 90% dos nossos estabelecimentos têm menos de 50 hectares. Agora, aqui em Santa Catarina, a agricultura familiar não é sinônimo de agricultura pobre. A nossa agricultura familiar é extremamente produtiva. Sim. Ela está integrada aos complexos agroindustriais. Então, como funciona, né, a lei do agrotóxico em relação a isso? Nós, primeiro que todas as empresas que lidam com agrotóxicos, né, que comercializam, eles têm que ter um registro na SIDASC. A Secretaria da Agricultura tem uma empresa, que é a SIDASC, que cuida da segurança sanitária e da qualidade dos produtos em Santa Catarina. E ela está presente em todos os municípios. Além disso, nós temos a EPAGRE, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Assistência Técnica e Extensão Rural. Ela faz a orientação aos produtores. Então, as empresas são registradas e os produtos são todos cadastrados. Então, só podem ser comercializados em Santa Catarina produtos que passaram por esse crivo. Além disso, nós temos o chamado receituário agronômico, né? Todos os produtos que o produtor compra lá na loja tem um técnico responsável, que é um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola que tem registro para tal função, ou um engenheiro florestal, e ele vai prescrever o produto, assim como o médico prescreve a receita de um medicamento para uma pessoa, o produtor rural recebe uma receita agronômica que é justamente para ele saber exatamente como ele deve usar
o profissional não prescreve um produto inadequado ou que não pode ser usado naquela atividade, ele recebe orientações sobre o período de carência, que é o intervalo entre a última aplicação e a comercialização ou a colheita do produto. Sim. Então, há todo um mecanismo profissional de segurança para que os agrotóxicos possam ser usados para o bem e não para o mal, né? Claro. E, além disso, nós temos, dentro do governo do Estado, outros órgãos envolvidos, como a nossa Fundação do Meio Ambiente, que dá o licenciamento ambiental quando as empresas se instalam para comercialização de produtos químicos, né? E também a Polícia Militar Ambiental, que é a nossa força de intervenção caso haja transgressões. Com isso a gente consegue, né? Dar aquela segurança, e a lei, o próprio decreto agora, criou também a Comissão Estadual dos Agrotóxicos, onde nós temos um fórum permanente para acompanhar. Com isso a gente pode realmente evoluir em relação ao uso indiscriminado dos agrotóxicos para um uso seguro dos agrotóxicos. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o agrotóxico é uma coisa ruim. Se ele for bem utilizado, ele é como um remédio na nossa saúde humana, né? Um remédio que cuida das plantas quando elas precisam de algum socorro, como você mesmo falou, né? Sim. Agora, se forem mal utilizados, elas se tornam um veneno, né? Então, cabe ao governo do Estado, cabe aos órgãos profissionais de assistência técnica, extensão rural e controle da qualidade, garantir que isso seja feito com base técnica, e o resultado esperado é justamente o que a gente tem: alimentos em quantidade e também em qualidade para os nossos consumidores. Eu toquei nesse assunto da segurança e da informação, até usando a mesma analogia que você fez aí com o remédio. Nós sabemos, no Brasil a gente tem um problema muito sério de automedicação, né? Ou seja, a pessoa usa em si mesma, às vezes, um medicamento cuja dosagem ou cuja prescrição não foi feita por um médico. Aquela velha história, assim, eu costumo brincar aqui, já falei algumas vezes, de um pensamento errôneo, que a pessoa fala assim: bom, se meia dose funciona bem, vou colocar a dose inteira, ou colocar o dobro, que vai ser melhor ainda. E a gente sabe que não é assim, não funciona assim. Aí acabam surgindo riscos para aquele produtor que está usando aquele produto ali. Tem a questão dos resíduos, o impacto ambiental, tem uma série de outras questões aí quando ele não é muito bem usado, né, Ayrton? É verdade, e nós estamos inclusive tratando da questão das embalagens vazias. A tal da logística reversa, né, que é recolher isso aí. Ela já é obrigatória, né? E nós reforçamos isso e criamos os mecanismos para que nenhuma embalagem vazia de agrotóxico, inclusive os chamados produtos obsoletos, que são eventualmente um agrotóxico que não foi utilizado e prescreveu, passou do prazo de validade, né? Então nós criamos uma logística reversa, né? Isso já estava previsto na lei nacional, e aqui em Santa Catarina funciona agora muito bem, em que todas as embalagens, depois de uma tripla lavagem, né, acabam sendo retornados para as empresas fabricantes de agrotóxicos, que podem dar o devido destino. Então, nem o meio ambiente pode ficar contaminado com resíduos de agrotóxicos através das embalagens, né? E isso tem, através desse trabalho de educação que a IPAGRE faz, junto com os técnicos dos municípios, nós temos tido um grande avanço. Os nossos agricultores já sabem que existem riscos ao usar agrotóxicos, e que, se forem usados com consciência, com conhecimento, eles podem realmente ser um aliado do produtor, né, e da sociedade em geral. Porque é importante, Marcelo, considerar o seguinte: todos nós, na nossa vida, no dia a dia, né, de vez por outra a gente precisa de um medicamento. A gente, até numa dor de cabeça, a gente toma um analgésico, que é um produto de síntese química, né? Então, se ele for usado na dose certa, ele é remédio. Se ele for usado em excesso, ele é veneno, né? E esse é o grande propósito do nosso decreto: é colocar informação para os produtores, normas que permitam usar, mas com segurança, né? E que com isso a gente possa produzir mais, né, e melhor para todo mundo. E tem sido possível, né? Agora, isso não pode ser conduzido com um debate ideológico, ele tem que ser baseado em ciência, em conhecimento. E aí nós temos aqui em Santa Catarina, né, a IPAGRE, que é uma empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural, que há muitos anos tem um bom trabalho nessa área e que nos ajuda a orientar
na formulação de normas como essa. E aqui nós criamos mais uma norma agora, que é o E-Origem. É um programa de rastreamento dos produtos hortifrutigranjeiros. Então, hoje o nosso produtor de frutas e hortaliças, né, ele se cadastra na FIDASC e ele gera uma etiqueta que vai nas caixas ou na embalagem dos produtos, e essa etiqueta acompanha o produto até o consumidor, que pode olhar lá num celular, num smartphone, um código lá, e vai saber quem foi o agricultor que produziu, e se tiver excesso de resíduos nesse alimento, esse produtor vai ser visitado por um técnico para ser orientado, e se ele não corrigir as falhas, né, ele pode ser multado, porque ele está colocando a saúde humana em risco. Então, com esses mecanismos, a gente consegue dar um salto para o futuro em relação à segurança dos alimentos. E isso é necessário, porque os consumidores estão cada vez mais exigentes, né? E nós precisamos usar a tecnologia para dar conta, né, de informar tanto o produtor com relação ao que ele deve fazer com os agrotóxicos, como o consumidor, para ele ter a confiança no produto que nós produzimos. A gente lembra que essas medidas muitas vezes também tem um retorno aí na agregação de valor, né? Um produto de mais qualidade, você consegue um mercado mais qualificado para ele também, né? Então tem que pensar nesse aspecto ainda também do econômico ali para esse produtor, né? Isso está correto, porque o consumidor vai dar preferência a um produto que ele pode confiar, né? Então, se ele chega numa gôndola no supermercado, ele tem um produto rastreado, né? E que mostra a sua origem, e ele vai saber, esse produtor aqui eu confio porque ele está sendo assistido, né, por um profissional, ele usa os agrotóxicos conforme é recomendado, ou é um produto até orgânico às vezes. Então, o consumidor vai dar preferência e, com isso, ele agrega valor ao produto, e, eventualmente, o produtor também pode aumentar sua renda através desse processo. Então, eu acho que nós estamos fazendo aquilo que o mundo desenvolvido já faz, né? Nós estamos nos alinhando com isso, sem, no entanto, criar, né, restrições ao uso da tecnologia por parte do produtor, né? Nós poderíamos simplesmente pensar assim, olha, vamos acabar com o problema dos agrotóxicos, então vamos proibi-los, né? Seria uma opção isso? Não, não é uma opção, porque assim como nós precisamos, como eu disse, de vez em quando um remédio para cuidar da nossa saúde, o produtor também precisa de um remédio, às vezes, para cuidar de um determinado problema. Ou é uma praga, ou é uma doença na lavoura, ou pode ser um produto que ele usa na produção animal. Agora, daí em diante, ele precisa realmente fazer isso corretamente, porque o alimento que ele produz vai para a mesa, né, dos consumidores, dos bebês, das mães, das crianças, dos adultos, enfim, e todo mundo está na mão, digamos assim, diariamente, do produtor rural, porque é ele que produz a comida que vai para a mesa, né? Então, o nosso dever como Estado é fazer com que isso aconteça com segurança, né? Certo. Ok, eu quero agradecer pela participação com a gente o Ayrton Spears, ele é secretário adjunto de Agricultura e de Pesca de Santa Catarina, falando sobre um decreto que foi publicado por lá para regular, né, o uso de agrotóxicos, regulamentando o uso de agrotóxico no estado. Muito obrigado pela atenção, Ayrton. Um bom dia e um bom trabalho para você aí. Muito obrigado, Marcelo. Bom dia a você também.